Tem até uma entrevista, Vanderlei, que foi liberada agora há pouco, é do Caio Carriere. Ele fez uma entrevista no UOL com o Michael Beale, né, que era o auxiliar do Rogério Ceni. Eu li. E foi uma entrevista muito interessante. É claro que é ao lado do Michael Beale, né? A gente sempre tem que ouvir os dois lados, tem que ouvir também o lado da diretoria do São Paulo, principalmente. Mas o que o Michael Beale coloca nessa entrevista é até certo ponto assustador, assim. É assustador o que ele coloca. Esse afastamento da comissão técnica com o Leco, né? Ele fala que se dava muito bem com o Pintado, principalmente com o Rogério Ceni, claro, né? Que foi quem levou ele para lá. Ele fala que as vendas e as contratações praticamente nem passavam pelo treinador, né? O Rogério mal ficava sabendo. O Thiago Mendes, ele fala que a gota d'água para ele sair do São Paulo foi quando venderam o Thiago Mendes, que ele chegou para trabalhar e o Rogério meio que comunicou ele, ó, o Thiago Mendes está indo embora. E ele falou que foi a gota d'água porque outros jogadores haviam saído já, e muitos jogadores jovens, né? Ele gosta de trabalhar com os jogadores jovens e ele até fala, né, que jogadores que estavam com sede, que queriam jogar bola, que tinham muito para entregar para o São Paulo, quando eles saíram, foi desmotivando todo esse trabalho inicial que estava sendo feito no início da temporada. Ele até fala, né, que por um momento o São Paulo chegou a jogar bem, aquela época que todo mundo falava que o São Paulo tomava muitos gols, mas também marcava muitos gols, né? Eu particularmente, apesar dos adversários fracos do Campeonato Paulista, eu vi várias partidas que o São Paulo fez ou o primeiro tempo ou o segundo tempo muito bons, assim, você via muitas qualidades naquele trabalho inicial do Rogério Ceni e também do Michael Beale, mas é assustador, né? Ele fala que jogadores eles eram contratados sem o consentimento do Rogério e da comissão técnica, né, que eles tinham que... e muita gente, eu lembro que aqui mesmo no Esporte Discussão, todo mundo falava, mas saiu o Thiago Mendes, mas chegou o Petros, é mais ou menos do mesmo nível, mas o trabalho é uma continuidade, não tem como, não adianta você trocar toda hora de jogador, mesmo que eles tenham o mesmo nível. E as características são diferentes. E as características são diferentes, entendeu? Então é uma coisa preocupante que mostra, é claro que, repito, é o lado do Michael Beale, como o Rogério Ceni já expôs o lado dele também, é uma parte da história, né? A diretoria do São Paulo também tem a parte dela e pode se defender com toda certeza, mas mostra que esse trabalho que vem sendo feito no São Paulo nessa temporada, que é muito ruim, né? Os resultados não acontecem, brigando ali para fugir da zona de rebaixamento, cada vez mostra que pode estar sim entrelaçado com essa questão de bastidor, né? Que estaria atrapalhando demais no desempenho do São Paulo, porque, repito, jogador por jogador, o São Paulo não tinha que estar nessa situação não, Vanderlei. Você tem razão. Se você parar só para pensar individualmente, dá para estar um lugarzinho um pouquinho melhor. Também não vai falar que vai brigar por título, porque aí você será carregado nos ombros. Diga, Márcio. Muita coisa que foi dita nessa entrevista do Bill é verdade, mas ele também falou muita abobrinha. Porque quem pediu Marcinho, Morato, Tomás, foi o Rogério. Esses jogadores foram aprovados pelo Rogério. Ele disse que o Thiago Mendes não foi avisado que sairia. O Rogério ficou 2 horas no quarto do Thiago Mendes tentando demover o Thiago da ideia de sair. O Thiago disse pro Rogério: pare de insistir que eu quero ir embora. Chegou a hora de eu ir embora. A minha vontade, já decidi com a minha família, é de ir pro futebol francês. Então, como um cara fica 2 horas num quarto com o outro tentando demover o atleta de sair, e ele alega agora que não sabia de nenhuma negociação. Então, 80% das bobagens do ano a diretoria tem culpa? Lógico que tem. Mas o Michael Beale também falou muita groselha nessa entrevista. Ele fala que ele conversava com o Pintado, que ele falava com um monte de gente. Eu não via boa parte disso que foi dito nos treinos. Via um Michael Beale distante, vi o Michael Beale falando muito pouco com as pessoas e, na minha opinião, e com muitas pessoas com as quais eu converso dentro do futebol, um dos grandes erros do Rogério foi ter se apoiado em 2 auxiliares estrangeiros. Um é brasileiro, né? Um tem experiência aqui na seleção brasileira, o Charles Rembert, apesar de ser francês, mas é um cara que domina bem a língua portuguesa e tudo mais. Você conhece, inclusive, de convivência da seleção brasileira. Mas ele tinha que ter se apoiado em um brasileiro aqui. E o Pintado foi deixado meio de lado. Isso de que o Charles Rembert e o Michael Beale conversavam com o Pintado, isso é conversa pra boi dormir. É mentira.